aí galera, bora lá resolver a primeira listinha aí de Física 2, né? A listinha que eu deixei para vocês aí no grupo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, dá aquela moral, deixa o teu curtir, entra no nosso grupo lá, ó, vai ajudar bastante. Vem novidade por aí pro ano que vem, hein? É novidade maneira em Física, e já que tu quer melhorar a tua nota, segue o meu conselho. Vamos lá? Primeira questão, mesmo esquema, vou fazer 12, depois mais 12, entendeu? Questão 1. Numa escala termométrica X, a temperatura de fusão do gelo e a temperatura de ebulição da água em condições normais de pressão são 20x e 170x, respectivamente. Qual é a temperatura na escala X que equivale a 50 graus Celsius? Bom, questão clássica, né? Questão clássica, a gente não pode aí dar mole em questão de termometria. Na última prova caiu uma questão, até coloquei ela aqui para a gente ver como é que se resolve. Coisa que eu sempre falo, termometria eu não posso errar. Beleza? Então vamos lá. Maneira de fazer. Já que são duas temperaturas, temperatura é sempre uma grandeza linear para a gente, escala linear. Então vamos construir aqui dois termômetros. Um termômetro graduado na escala X, que o cara aqui deu, e um outro termômetro graduado na escala nossa, que é a escala Celsius. Ele atribui o 20x, para a temperatura de fusão do gelo, ou seja, temperatura de fusão do gelo, né? Qual a temperatura de fusão do gelo? 0. E de ebulição da água? 100. Então ele atribui esses dois valores. Ele quer saber quando nesse em Celsius for 50, quanto será aqui no termômetro X? Esse é um X qualquer. Então vamos lá, vamos resolver o probleminha. Bom, todo mundo já sabe, né, como é que se faz isso, né? Lei linear de Thales, se aplica aqui. É o famoso orelhinha sobre orelhão, né? Eu prefiro fazer assim, ó, traço é igual a traço. Embaixo, a diferença entre os extremos. Embaixo, a diferença entre os extremos. E em cima, o do meio menos o inferior. O do meio menos o inferior. Tranquilo? Bom, aqui está dando x sobre 20 igual a 150. Aqui está dando 50 sobre 100. Se eu não estou muito enganado, isso aqui, ó, né, dá meio. Então, x sobre 20 é igual a 150. Isso aqui é meio. Vou trazer para cá. X sobre 20 é igual a meio. Esse 150 vai lá para cima. Fica 150 sobre 2. X menos 20 igual a 75. X igual a 95. Gabarito, bola. Não vamos nem perder tempo. Questão clássica. Tipo da questão, se cai na prova, não posso errar. Tranquilo? Dá só aquela lembrada. Vamos lembrar uma coisa aqui. Para você não esquecer, né? Celsius. O tal do Fahrenheit, que é o Fahrenheit. E o Kelvin. Aqui é o 0. Aqui é o 32. Aqui é o 273. Aqui é o 100. Aqui é o 212. Aqui é o 373. Né? Então essas são as suas correspondentes. Esses são os chamados pontos fixos da água. Então, nossas construções em termometria se baseiam sempre nesses camaradas. Não esqueçam. Aí você tem aquelas fórmulas. Vou colocar aqui. T sobre 5, TF menos 32 sobre 9.
Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. Temperatura em Kelvin, temperatura em Celsius, mais 273. Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius. Isso é para mudar de escala. Sair de uma escala e chegar em outra escala. Às vezes, a prova te pede isso aqui. Eu vou escrever assim, ó. Aqui tem 100 variações. Aqui tem 100 variações. Aqui tem 180. Então, o que variar aqui, não vai variar aqui. E aí, por isso, eu te dou essa relação. Variação em Celsius sobre 5. Variação em Fahrenheit sobre 9. Essa é a variação de Celsius para Fahrenheit. Já de Celsius para Kelvin, é igual. Não esquece isso não. Sabe por quê? O que eu vou te mostrar aqui. Aí veio a prova. EAR 2024/1, ou seja, para a galera que ano que vem vai estar lá na EAR. Alguns, eu falo isso durante a aula, mas ninguém me escuta. Nas aulas do presencial eu falo, vai cair isso na prova, vai cair isso na prova, porque todo ano cai. Aí caiu. Aí sabe o que o cara fez? Sabe o que ele fez? Ele veio aqui, ó. Ele veio aqui. Aí marcou isso assim, ó. Tá. Aí ele rapidamente, o que ele pensou, né? Bom, eu vou jogar o 9 para aqui embaixo. Vou jogar o 32 para cá. Isso aqui dá C sobre 5, que é a fórmula que eu conheço. Errou feio. Errou feio. Não prestou atenção. Olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. Variação. Variação. Variação em Celsius sobre 5. Variação em Fahrenheit sobre 9. Joga o 9 para cá. 9 ΔC sobre 5 é ΔF. Olha lá o que ele... Olha aqui, ó. Ó. Gabarito, letra C. Aí o cara perde uma questão, passam 500 candidatos. 500 não, porque o índice foi altíssimo de reprovação. Passa 100 candidatos na frente dele, por um ponto. Presta atenção, filho. Eu sei que a prova, o tempo é curto. Mas o cara fez duas vezes. Ele fez aqui, ele botou variação. Ele botou variação. Ele colocou variação. Ele colocou variação. Então esquece isso aqui. Isso aqui não é variação. Isso aqui não é variação. Meu silêncio é a minha resposta. Não erra mais não. Vamos voltar ao normal. Questão 2. Questãozinha do ITA, bem tranquila. Dá pra ver que é bem antiga, né? O verão de 1994 foi particularmente o mais quente. Já não é mais. O desse ano está sendo mais quente. Dos Estados Unidos da América. A diferença. Aqui, ó. A diferença entre a máxima, temperatura máxima, menos a temperatura mínima. O nome disso aqui é variação de temperatura. A diferença entre a máxima e a mínima foi de quanto? 60 graus Celsius. Ele quer saber isso em Fahrenheit, filhão. ΔC sobre 5, ΔF sobre 9. Variou quanto em Celsius? 60. 60 sobre 5, ΔF sobre 9. Isso aqui dá 12 vezes 9 é ΔF. ΔF 108. Acabou o problema. Letra A. Então não esquece não, filho. Não esquece não. Variação não muda de temperatura não. Ah, mas e se ele desse aqui? Aí é outra coisa, olha só, olha só. Se ele desse aqui 80 foi a máxima e 20 foi a mínima. Você poderia transformar esse 80 para Fahrenheit, transformar o 20 para Fahrenheit e aí fazer a diferença, mas dá muito trabalho. Então por isso que você já tem essa relação aqui para trabalhar
com variação. Beleza? Tranquilo? Bora para a próxima. Outra questão clássica, né? Comparar gráficos. Percebemos que isso aqui são gráficos lineares. Como eu falei no início, temperatura é uma grandeza, tem um comportamento linear. Então eu sempre vou poder fazer regra de 3, vou poder resolver por gráfico, vou poder resolver por sistema, equações. Vamos nós. O gráfico representa a relação entre a temperatura medida numa escala hipotética W e a escala Celsius, sob pressão normal. A temperatura de fusão do gelo e a de ebulição da água na escala W dele. Fusão do gelo na escala Celsius, nós sabemos, é 0. Ebulição da água na escala Celsius é 100. Vamos analisar o gráfico. Quando na W é menos 40, na Celsius é 0, porque eu não tenho indicação no gráfico. Então já descobri a do camarada. A do camarada é menos 40W. Aí você já brinca, né? Você já detona aqui nas respostas. Já elimina aqui, ó, a letra E já está fora. Aí monta o termômetrozinho, né, que a gente está sempre acostumado. Podia montar o termômetrozinho, podia fazer uma semelhança, colocar aqui, ó. Quando aqui vale 100, quanto que é aqui? X, dá para fazer por semelhança, equação de reta. Mas vamos usar sempre a física que a gente está fazendo. Ah, mas dá trabalho. É, mas é um trabalho rápido, você ganha, tenha certeza que não vai errar. Ah, mas eu erro. Aí você tem que fazer continha. Tem que treinar conta. Ah, mas eu não erro conta. Então, treina mais conta. Aqui é em Celsius, aqui é W. Aqui é 0, aqui é menos 40. Aqui é 100. Aqui é X. Quando em Celsius for 40, em W é 20. Essas são as informações do gráfico. Então vamos lá. A brincadeirinha, né? Tracinho igual a tracinho. E que a gente tem? O de cima menos o de baixo. Cuidado com o sinal menos com menos. O do meio menos o de baixo. De novo, menos com menos. O de cima menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Aqui já morre, né? Em cima me sobrou 60. X mais 40. Aqui me sobrou 4 sobre 10. 4 sobre 10 é 2 sobre 5. Eu já dou aquela melhorada. 2 sobre 5. Ainda dá para fazer mais conta aqui. Dá para dar mais uma simplificada aqui, ó. Isso aqui dá 30. Tranquilo? Então multiplica cruzado. 150 é igual a x mais 40. X igual a 110 W. Opção B de bobo. Bora para a próxima. O termômetro de mercúrio está calibrado de modo que os pontos de fusão e de ebulição da água correspondem a 2 e 4. Tá barulho porque tá tendo farra ali, minha filha com as outras filhas, tá tudo brincando. Igual a 2 e 4 centímetros de altura da coluna. Então, aqui eu estou comparando uma grandeza altura versus temperatura. Ambas têm comportamento linear. Então, em ambas, eu posso considerar como se fosse o termômetro. Eu vou comparar o termômetro que eu conheço em Celsius ou em Fahrenheit com o que a gente sabe, né? Então, vamos nós. Cuidado, hein? Ele quer que você compare o termômetro em Fahrenheit. Então, malandramente, eu já vou colocar aqui, ó, 32.212. Quando for 32, né? Aqui vai ser 2. Quando for 212, aqui vai ser 4. Ou seja, usando T para temperatura e H para altura,
De novo, podemos montar as equações. Vou montar aqui, ó. Vou montar tudo aqui. Ó, a minha filha tá cantando. Esse menos esse sobre esse. 4 menos 2, H menos 2. Do lado de cá eu tenho 212 menos 32 e T menos 32. Fazendo a... Continuando aqui, deu uma pausa aqui, deu uma pane, mas já resolvi. Então aqui a gente tem H menos 2, aqui 2. T menos 32, aqui o famoso 180. Aqui dá para brincar ainda, ó. Isso aqui vira 90. Então a gente tem aqui 90H menos 180, T menos 32. Então vou jogar o 32 para lá, ó. 90H fica 180 mais 32, isso é o T. Então T é 90H menos 148. Tranquilidade. Delta. Beleza? Só cuidado aí quando for usar os termômetros, já usa em Fahrenheit. Bora para a próxima. Questão 5. Um termômetro mede a temperatura ambiente. Ah, essa aqui é boa, questão boa, olha só. Um termômetro que mede a temperatura ambiente. Então tem um termômetro aqui, chamado de TA. Ele mede a temperatura ambiente. Esse termômetro indica sempre 2 graus acima da temperatura correta. Então, eu tenho um termômetro aqui, que eu vou chamar de T1. Esse camarada aqui, T1, ele indica sempre a temperatura ambiente, mais 2 graus acima. Então, está dizendo aqui, tá? Então, vamos para a próxima leitura. E outro, que mede a temperatura de um líquido. Então, aqui, tem um líquido, cuja temperatura eu vou chamar de TL, temperatura líquido, tá? Tem um outro termômetro aqui que mede a temperatura do líquido, que eu vou chamar de T2. Ele mede sempre 3 graus abaixo. Então, o T2 é o T do líquido menos 3 graus. O líquido, por sua vez, se o líquido está sempre a 5 graus acima do ambiente, então olha que interessante. A temperatura do líquido, vou escrever aqui, é sempre a temperatura ambiente mais 5. A temperatura do líquido é sempre a temperatura ambiente mais 5. A indicação dos termômetros defeituosos em graus Celsius pode ser, ou seja, ele não quer que você descubra qual é, ele falou que pode ser. Então, uma dessas aqui pode ser. Olha só que coisa legal. TL, temperatura do líquido, é a temperatura ambiente mais 5. Aqui não tem TL, ó. Vamos trocar aqui o TL por aquilo ali? Então, T2 é o TL. Vou jogar aqui de roxo. É o TL, né? TL, olha eu não enxergando aqui, ó. TL aqui, ó. Olha eu não enxergando aqui, ó. É o TA mais 5 menos 3. Então, quanto que é o T2? T2 é o TA mais 2. Olha que coisa interessantíssima. O T2 é o TA mais 2. O T1 é o TA mais 2. Qual é a conclusão que eu chego? Que a temperatura 1 é igual à temperatura 2. Ou seja, aí eu tenho que ir nas opções. A indicação do termômetro 1 é 18, a do 2 é 16, não pode. Um é 18, o outro é 28, não pode. Um é 18, o outro é 20, não pode. Um é 18, não pode. Então qual é a única que poderia ser aqui? Letra B.
Por quê? Porque pode ser, eu não sei qual é a temperatura. Aí eu tenho que chutar um valor aí, chutar um 40, outro 30, 20. Então, fazendo desta maneira, você consegue já encontrar a relação entre as temperaturas. Tranquilo? Ficou dúvida aí? Se ficar, tu manda um comentáriozinho aí, que a gente grava alguma outra coisa e tenta te ajudar. Valeu? Questão boa, hein? Essa questão é muito boa. Tranquilidade? Vamos para a próxima. Não é da IAR não, tá? Vamos para a próxima. A próxima é a questão que você não pode errar. 6. Questão também é extremamente boa. Presta atenção numa coisa. Mergulham-se 2 termômetros na água. Um graduado em Celsius, o outro graduado em Fahrenheit. Depois do equilíbrio térmico, nota-se que a diferença entre as leituras dos 2 termômetros é 172. Então, peguei 2 termômetros. Esse e esse. Esse marca em Celsius, esse marca em Fahrenheit. Coloco na água. Puf. Sei lá, esse vai marcar 20, esse aqui vai marcar 93. É um exemplo. A diferença entre as leituras dá tanto. Tá? Mas por que eles marcam diferente se estão em equilíbrio térmico? Bom, marcam diferente porque o Celsius marca diferente do Fahrenheit. Então eles têm que marcar valores diferentes. Tá? De tal forma que a diferença das temperaturas é 172. Olha aqui que coisa interessante. Eu coloquei TF menos TC e não TC menos TF. Por que eu coloquei TF menos TC? Porque o termômetro em Fahrenheit tem sempre valores maiores que o termômetro em Celsius. O termômetro em Celsius vai até menos 273, que é o nosso zero absoluto. O Fahrenheit passa disso, vai lá para o menos 400 alguma coisa. Então ele tem indicação numérica maior do que o Celsius. Por isso que eu fiz Fahrenheit menos Celsius. Com base nessa equação, aí agora eu vou trocar, né? TC sub 5, TF menos 32 sub 9. Só que TF é o TC, né? Jogando isso para cá, ó. Nosso TF é o 172 mais o TC. Então vamos repetir aqui, ó. Pum, pum. TC sub 5 igual o TF, a gente vai trocar por aquela expressão ali. 172 mais TC. E repetir o restante, né? Menos 32 sobre 9. Já vou jogar o 9 para lá. 9TC. 172 menos 32 dá 140. Mais TC. Aqui tem um 5, que ele já, ó, explica aqui. 9TC. 140 vezes 5, 700. Ó, TC. 9TC menos 5TC. 4TC, 700. TC é 700 dividido por 4. Quanto é 700 dividido por 4? Bom, como eu não tenho calculadora, isso aqui dá 175. Então isso aqui é 175 graus. Bom, agora é só substituir aqui, né? TF 175 mais 172. Isso aqui dá quanto? 347 Fahrenheit. Celsius. Gabarito C. A questão é do meu ano. O ano que eu fiz prova para AFA, essa questão caiu no meu ano lá. Não me lembro se eu acertei ou não, mas eu acho que eu acertei, porque eu errei uma só na prova. Então provavelmente eu acertei essa. Beleza? Se eu não me engano é de 99 essa questão. Tranquilidade. Vamos para a próxima. Questãozinha da PrEP. Um cientista dispõe de um termômetro de mercúrio com a escala totalmente ilegível. Então aqui tem um termômetro de mercúrio com a escala ilegível. Desejando medir a temperatura de uma substância X com o termômetro, ele adotou o seguinte procedimento. Sobre condições normais de temperatura, de pressão, mergulhou o termômetro em água em ebulição. Então aqui é o termômetro dele X. E aqui é o termômetro em Celsius.
mergulhou em água em ebulição e observou que a coluna de mercúrio atingiu 10 centímetros. Eu vou comparar comprimento com temperatura. Então aqui é 10, aqui é 100. Posteriormente, colocou o termômetro em gelo. Gelo fundente. Gelo fundente é 0. E quanto subiu a coluna de mercúrio? 2 centímetros. Tá, então esse X aqui ele está em centímetros. Após esse procedimento, ele colocou o termômetro em contato com a substância X e encontrou o comprimento de 5,2. E aqui provavelmente marcou uma temperatura que eu vou chamar de C, que é o que eu quero encontrar. Tranquilidade, tranquilidade. O procedimento é o mesmo. Tracinho, tracinho. Embaixo, 10 menos 2. Embaixo, 100 menos 0. Em cima, 5,2 menos 2. E aqui, C menos 0. 5,2 menos 2, se eu não estou enganado, é 3,2. 10 menos 2, se eu não estou enganado, é 8. C sobre 100. 3,2 vezes 100, isso aqui, se eu não estou enganado, dá 320. 320 sobre 8, C igual a 40. Questãozinha tranquila da PrEP. Cara, eu fui muito legal. Peguei as questões mais tranquilas e trouxe para essa lista. Porque é um assunto que não vai cobrar um nível elevado dos senhores. Não adianta. Não vai cobrar um nível elevado. Tá? Bora para a próxima. Questão 8. Questão 8 do ITA. Né? Para medir a febre de paciente, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperaturas. Nessa nova escala, os valores de 0 e 10 correspondem a 37 e 40. Qual é aproximadamente o valor numérico igual em ambas as escalas? Aqui. Tem um termômetro aqui. Tem outro termômetro aqui. Esse aqui é os Celsius. Esse aqui é a escala que ele criou lá. Como chamar de que essa escala? Escala do aluno, escala A. Então ele falou, na escala dele, o 0 corresponde, minha filha está cantando pra caraca, ao 37. E aqui o 40 corresponde a 10. Ele quer saber um valor numérico em que aqui é igual a aqui, ou seja, aqui é X, aqui é X. Questão clássica, vamos nós. Traço igual a traço. Mais uma vez, de novo, repetindo tudo de novo, outra vez. Estou fazendo direto aqui, nem preciso mais falar o que a gente está fazendo. Ó. Tranquilo? Aqui dá x sobre 10. Aqui dá x menos 37 e aqui dá 3. Então eu tenho 3x é igual a 10x menos 370. Menos 7x é menos 370. Então, x é 370 por 7. Se fosse 35 por 7, daria 5. Isso aqui dá aproximadamente 52,8, 50, né? Gabarito alfa. Estou acelerando porque está tranquilo, as questões estão tranquilas. Teoria. Brasil é um país de dimensões continentais, por isso deve-se fortalecer cada vez mais sua frota de trens e metrôs. O projeto de trilhos dessas composições ferroviárias prevê espaçamento muito pequeno entre os trilhos. Aquela história, né? Os trilhos do trem, eles têm que ter um certo espaçamentozinho entre eles, né? Por quê? Porque eles vão acabar dilatando com calor, né? É um metal. A gente sabe que os metais, ao sofrerem aquecimento, eles se dilatam, aumentam o comprimento. Se isso aqui está junto, ia acontecer um trilho sobrepondo aqui o outro trilho. Ia dar um problema sério aqui, né? Então tem que haver um espaçamento entre os trilhos, entre as junções de pontes, para que não haja isso aqui.
Isso no aquecimento. No resfriamento, os metais se contraem um pouco, então abre esse espaço. Aí ele manda perguntar, por que isso acontece, esse espaçamento? Com o aumento da temperatura ao longo do dia, cada trilho deve se contrair. Não, o trilho não vai se contrair, está falsa. Essa aqui é falsa. Com a diminuição da temperatura ao longo do dia, cada trilho deve se dilatar. Bom, se a temperatura vai diminuir, o trilho não vai dilatar, ele vai contrair, ao contrário. Com a variação de temperatura ao longo do dia, cada trilho deve se contrair, ocupando espaço vazio entre... Se ele vai contrair, como é que ele vai ocupar o espaço, né? Ele vai contrair. Se a temperatura aumentar durante o dia, cada trilho irá se dilatar e ocupar os pequenos espaços vazios sabiamente projetados. Gabarito delta. Sem mais por um momento. Vamos para a próxima. Um cidadão parou às 22 horas em um posto de combustível para encher o tanque do seu caminhão com óleo diesel. Nesse horário, as condições climáticas eram tais que um termômetro bem calibrado, fixado em uma das paredes do posto, marcava a temperatura de 10 graus. Então, estava 10 graus naquele horário lá. Assim que acabou de encher o tanque do seu veículo, percebeu o marcador de combustível no nível máximo. Legal. Descansou no mesmo posto até as 10 da manhã do dia seguinte, quando o termômetro do posto registrava a temperatura de 30. Observou no momento da saída que o marcador do combustível já não estava mais no nível máximo. Qual afirmativa justifica melhor, do ponto de vista da física, o que aconteceu? Desconsidere o vazamento de combustível, é claro. O calor fez o diesel sofrer contração. Bom, se o calor, ele não pode fazer contração, ele tem que fazer dilatação. Já esquece. O resfriamento contrai, o calor dilata. O aumento de temperatura afeta apenas o tanque de combustível. Não, não afeta apenas o tanque, afeta o tanque e o combustível. Está fora. O tanque de combustível tem coeficiente de dilatação maior que o próprio combustível. Pode ser. Um pouco a gente vai analisar ela. O tanque metálico de combustível é um isolante térmico. Bom, se fosse um isolante térmico, não haveria dilatação, né? No líquido, por exemplo. Não permitindo o aquecimento e a dilatação do líquido. Está totalmente furada. Por eliminação, a gente já consegue saber que é C. Mas é só lembrar, dilatação de líquidos, o líquido está sempre dentro de um recipiente. Então, tanto o líquido quanto o recipiente vão dilatar. O líquido vai dilatar mais do que o recipiente. Beleza? Só preciso saber disso. O recipiente também dilata. Tá? O coeficiente de dilatação do líquido do tanque é maior e do líquido é menor. Quanto menor, maior a dilatação sofre. Tranquilidade? Por isso, gabarito, letra C. Deixa o like aí nessas paradas aí, hein? Pô, quebra o galho. Tem um monte de... Não vou falar nada, melhor ficar quieto. Não posso falar as coisas, eu tô na internet, cara. O código penal me proíbe. Questão 11. Um material... Essa questão tem uma contarada, mas vamos lá. Eu acho que essa aqui tem uma contarada total. Eu já fiz essa questão em sala, tem uma contarada. Mas eu tenho calculadora que eu faço. Um material de uso aeronáutico apresenta coeficiente de dilatação linear. Então o material tem um alfa que vale 15 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1. Uma placa quadrada e homogênea confeccionada com esse material apresenta 20 graus 40 centímetros de lado. Então, essa placa aqui tem 0,4 metros de lado a 20 graus Celsius. Qual o valor da área final desta placa em metro quadrado quando ela for para 80? Então ela vai dilatar, né? Vai virar um placão assim. Vai virar um placão porque isso aqui vai dilatar, né? Quando ela tiver 80, essa placa vai virar um placão. Só cuidado aqui, ele quer área. Então é isso aqui vezes 2. Eu não posso esquecer, né? Porque o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do linear. Então isso aqui é 30 vezes 10 a menos 6. Tranquilidade. Então, variação de área é a área final, o coeficiente vezes variação de temperatura. Variação de área. A área inicial, olha só, ele deu o lado. Então, a área inicial
é isso ao quadrado, ou seja, 0,16. E essa aqui de baixo é a área final, a área que eu estou procurando. Tá? Por quê? Porque se eu tiver o ΔA, eu tenho a área final, né? Então isso aqui é 0,16. 0,16. 30 vezes 10 a menos 6. E quanto que variou aqui a temperatura? Variou ΔT, de 20 para 80, variou 60. Então essa variação de área aqui está dando quanto? Vamos lá, olha que coisa legal aqui, né? Aqui eu tenho 0,16, é 16 sobre 100. 16 sobre 100 tem dois zeros embaixo, eu corto esses dois zeros aqui com esses dois zeros. Tranquilo? Então fica 16 vezes 3 dá 48. 48 vezes 6, se eu não estou enganado, dá 244 vezes 10 a menos 6. Vou conferir porque de cabeça vezes 30 vezes 60. Eu não falei que tinha que. Não falei que era melhor conferir? Eu falei que era melhor conferir. Por que é melhor conferir? Porque eu estou fazendo de cabeça. De cabeça, tá. É 288. Tranquilidade. Só que tem 10 a menos 6. Olha que coisa maneira. Na prova tu não tem calculadora. Então tu tem que escrever como? 1, 2, 3, 4, 5, 6 metro quadrado. Essa aqui é a área final. A área final menos a área inicial é a variação da área. A área final é o que eu quero. Então a variação da área mais a área inicial. A área inicial é 0,16 somado ao 0,000,288. Isso aqui vai dar 0,16. Aí tem mais um zerinho aqui, o 288. Tem que transformar isso em potência de 10, né? Porque aqui não é, aqui não é. Então eu vou mandar 1, 2, 3, 4. Então isso aqui é 10288 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Questão conta, né? Tinha conta, bastante conta, né? Mas dava para fazer na prova, dava para fazer. Bora para fechar esse bloco. Finalzinho do ITA. Mas tranquila. O pequeno tanque completamente preenchido com 20 litros de gasolina. Então tem um tanque aqui, ó. Nesse tanque tem completamente gasolina. Tá cheio. Ai, minha filha tá cantando demais, mano. Aqui tem gasolina. Aqui tem 20 litros de gasolina. Inicialmente a temperatura é 0 Fahrenheit. Depois de um tempo, logo a seguir é transferido para a garagem mantida a 70. Então agora eu peguei esse tanque aqui e levei lá para a garagem, cuja temperatura agora está 70. Ó, já vou mandar aqui, já vou mandar. Aqui variou 70 em Fahrenheit. Ah, vai deixar? Não, não vou deixar, porque olha só, o coeficiente de dilatação volumétrica está em Celsius. Então eu preciso transformar. Então isso aqui, ΔC sobre 5, ΔF sobre 9. Então eu vou deixar isso aqui guardado. 5, 70 sobre 9. Eu nem vou fazer a conta ainda, vou deixar guardado. O coeficiente de expansão volumétrica da gasolina ele deu. A alternativa que melhor expressa o volume que vai vazar. Ou seja, o volume que vai vazar nada mais é do que o ΔV. Quanto vai variar? ΔV, V inicial, coeficiente de expansão, ΔT. ΔV, 20, coeficiente de expansão 0, 0, 0, 12. A variação aqui, ó, 5, 70, 9. Se eu boto 70, eu erro e deve ter resposta. Tem que tomar cuidado. Aqui, pessoal, não tem como fugir, não. Eu já fiz essas contas aqui milhões de vezes.
Isso aqui dá aproximadamente 0,9345 alguma coisa, então isso aqui é 0,94 litros aproximadamente, tá? Essa questão é questão velha, conhecida. O resultado dessa continha aí dá esse aqui. Gabarito B de boco. Beleza? Com esse gritinho final a gente fecha o primeiro bloco. Daqui a pouco eu mando o segundo bloco num outro vídeo. Valeu? Aquele abraço e tamo junto. Não esquece de dar o like, dar a curtida aí, por favor. Isso ajuda aí. Esse negócio ajuda mesmo.